Queridos irmãos e irmãs, eu peço para que a gente abra a Bíblia e eu quero pregar sobre um tema que Deus colocou ao meu coração nessa semana. Falando sobre o rei Roboão, o perigo da impulsividade. Abra a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 43, o último dos versículos, primeiro de Reis, capítulo 11, versículo 43. E aí nós vamos ler a seguir o capítulo 12, indo até o versículo 20. Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e de onde o mandaram chamar. Veio toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo, agora pois alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: ide-vos após 3 dias, voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estivera na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a esse povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo. Disse: teu pai fez pesado jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhes falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs pesado jugo, eu vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão com todo o povo ao 3º dia, e Roboão, como rei, lhes ordenara, dizendo: voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezara o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou o segundo conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança nos filhos de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados, porém todo Israel o apedrejou e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim, Israel se manteve rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. O perigo da impulsividade. Algumas características da pessoa impulsiva são: imediatismo, precipitação, velocidade na leitura de cenários, reações por instinto e não por reflexão. O impulsivo está constantemente se envolvendo em situações complicadas e precisando remendar situações, corrigir atitudes que tomou no afogadilho da pressa, da impulsividade. Por não pensar em consequências antes de agir, não pensar nos impactos das suas ações, a reputação de alguém com impulsividade acaba por sofrer. Atitudes rápidas do momento acabam trazendo sofrimento sobre a própria imagem que a pessoa tem
a zelar diante da sociedade. Pois bem, a impulsividade pode levar uma pessoa à compulsão por jogos, por compras, por alimentos, pode levar uma pessoa a pensamentos acelerados, a relacionamentos conflituosos e rompimento de relações, colapsos emocionais, até violência física, até automutilação, começar diversos projetos, mas não concluí-los, engajar em algumas causas, mas não ir adiante nelas, e por aí se vai a figura daquele que cede à impulsividade. Pois bem, Roboão é o grande exemplo na Bíblia de impulsividade. Seu nome significa libertador do povo, mas ao contrário do seu nome, ele se tornou um desarticulador do povo de Israel, porque o texto termina dizendo que Israel se dividiu em duas nações. Ele foi desastrado nas suas primeiras ações como rei em Israel, e isso dividiu Israel Norte, Israel Sul, mais ou menos como existe Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, ou Sudão e Sudão do Sul, Coreia do Norte e Coreia do Sul, uma mesma etnia, uma mesma história, mas por motivos diversos se dividiram em dois. O reino de Israel era um. Saul foi o primeiro rei de Israel, era o reino unido de Israel, as 12 tribos, mas aí vem Davi, usado por Deus para, mais do que ninguém, trabalhar pela unidade da terra, a unidade do povo de Deus. Depois de Davi veio Salomão, seu filho. Salomão muito sábio, mas ele era perdulário. Perdulário é aquele que gasta demais, aquele que gasta exacerbadamente o dinheiro público no caso. E você sabe que quando se faz muitas obras faraônicas, como Salomão fez, o grande palácio, o templo de Salomão, que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e outras tantas obras, a fortificação das cidades, tudo, as construções, as obras de arte com marfim e ouro, etc. Quando um governante investe demais na nação, não é ele que paga, somos nós que pagamos com os nossos impostos. E aí Salomão cresce no reinado, mas a dívida do povo, da nação, começa a espremer todos que trabalham, porque tem que trazer os impostos para manter todo aquele luxo e esplendor de Salomão e do reinado. Pois bem, morre Salomão e o seu filho Roboão toma o trono. Ele, em primeiro lugar, ouve os anciãos. E os anciãos que estiveram junto com Salomão fazem apenas um pedido: Roboão, diminui os impostos. O povo não aguenta mais. Diminui. E quem sabe Roboão, pensando em fazer um reinado equiparado a Salomão em obras, ou até melhor, ele vai e consulta os jovens, diz a Bíblia, os jovens com quem ele se criou, cresceu, e pergunta: o que eu faço no meu reinado, quais as primeiras ações? E os rapazes disseram: coloca mais impostos. Se teu pai oprimiu com açoites, oprime com escorpiões, mas coloca mais impostos, porque isso vai te levantar mais obras, mais visual para o seu reinado. E a bomba estoura na mão desse jovem rei, Roboão. Com insensatez, ele cede à impulsividade. Pessoas impulsivas desmontam projetos, rompem relações, como já disse. Ganham tudo, mas perdem tudo de um momento para o outro. E eu quero que você analise dentro desse texto bíblico como nós podemos olhar para esta figura tragicômica de Roboão e como nós podemos aprender a não sermos impulsivos. Alguém diz: é tarde demais para mudar do jeito de ser. Eu digo: não é. Nós podemos ainda até a terceira idade recebermos ensinamento da vida, ensinamento de Deus, sabedoria de Deus, e podemos sair hoje daqui com o coração tratável para a glória de Deus, e você e eu podemos olhar a vida com os olhos da sensatez e do cuidado para não cedermos ao perigo da impulsividade. Abramos a alma para alguns alertas aqui. Eu quero trazer 3 alertas sobre
a vida de Roboão e como nós podemos nos defender da impulsividade. O primeiro alerta: a impulsividade leva a desrespeitar pessoas. Versículos 3, indo até o 7, nós encontramos aqui ele ouvindo o clamor de um povo, dizendo: alivia os impostos. Ele não ouviu esses gritos, essas falas sufocadas que esses líderes da nação estavam trazendo para os seus pés, dizendo: teu pai fez pesado jugo, por favor, alivia a gente dessa dura servidão. E eles dizem: nós te serviremos. Em outras palavras, nós vamos estar contigo nessa liderança pela nação de Israel, mas por favor, acode a nação. Na verdade, eram clamores desesperados por amparo, pedidos de socorro urgentes, que não se pode postergar. Mas o impulsivo, ele não olha a longo prazo nem a médio prazo. Ele olha aquilo que lhe é importante num primeiro momento, aquilo que lhe é conveniente num primeiro momento, numa primeira leitura. Ele não é empático. O impulsivo pode até parecer empático, mas ele nunca será. O impulsivo vai olhar para si e pensar num primeiro momento em como resolver a si mesmo. Era o caso de Roboão. Ele não priorizou os clamores, apesar da urgência. Veja comigo o versículo 5, por exemplo. E lhes respondeu: ide-vos, após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Aquilo que era urgente resolver, ele não resolve com urgência. O impulsivo nunca consegue olhar a urgência do outro, apenas a sua. E é esse o caso de Roboão. Acontece que todos os projetos de Deus são feitos com pessoas, através de pessoas. E pessoas têm que ser respeitadas. Gente tem que ser respeitada. Pessoas precisam ser ouvidas na vida da igreja, no seu local de trabalho, na sua família. Escute isso, Deus, às vezes a gente se engana, Deus não abençoa estruturas, Ele abençoa pessoas que estão nas estruturas. Então, quando você estiver orando, ore por pessoas. Quando estiver intercedendo, interceda por pessoas. Coloque nomes diante de Deus, pessoas que estão trabalhando no reino de Deus, na obra de Deus. Sim, as pessoas precisam do respeito, da oração e da bênção. Ao contrário, o impulsivo usa pessoas. A longo prazo ele usa para receber benefícios imediatos. É o contrário que Paulo diz, por exemplo, em 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim de outrem. Isso me faz lembrar de uma história que o mundo só conheceu muito tempo depois do acontecido. 3 de dezembro de 1967, Dr. Christian Barnard, cardiologista, foi o primeiro a fazer com sucesso um transplante, uma cirurgia de transplante de coração. Isso na África do Sul. Pois bem, e o mundo aplaudiu, a mídia aplaudiu, e aparecia na foto do centro cirúrgico um senhor já de idade, bem escuro, negro, pobre, chamado Hamilton Nack. Eles diziam que ele estava ali apenas por ser o faxineiro do centro cirúrgico e acidentalmente aparece na foto. Depois se passam anos, lá pela década de 90, cai o regime apartheid, segregalista, o regime discriminatório, e aí, então, o mundo fica sabendo. O Hamilton, na verdade, foi o que fez a cirurgia de coração. Sabe quem era? Ele era jardineiro da faculdade de medicina. E depois começou a lidar com cobaias de animais e fazer cirurgias em animais, etc. Cuidar, fazer estudos. E ele se torna autodidata no transplante de coração. E o médico Christian Barnard reconhece isso anos depois. Ele diz: eu jamais teria meu nome na história se não fosse o Hamilton. Mas o Hamilton não podia aparecer. Ele não podia estar lá. Nosso sistema de governo não deixava que alguém como ele estivesse num centro cirúrgico. Isso me faz te chamar a uma coisa, irmão, irmã: respeite pessoas. Respeite pessoas, não pelo poder financeiro, não pelos diplomas que tem, não pela articulação verbal que tem, mas porque são pessoas e que merecem o respeito de todos nós, em qualquer ambiente. Isso é tremendamente cristão. O Roboão não respeitou
os clamores de pessoas. Ele também não valorizou quem a história honrou. Veja no versículo 6 que os homens idosos foram consultados. E a Bíblia diz que ele os desprezou, versículo 8. Ele ouve o conselho dos idosos e despreza o conselho dos idosos. Ouve o conselho nos próximos 3 dias dos jovens e aceita o conselho do jovem. Não estou fazendo juízo de que só idosos dão bons conselhos, que você deve aceitar todos. Jovens também às vezes dão, sem problema nenhum. Só estou dizendo que a história havia honrado aqueles homens, aqueles anciãos, durante o tempo de Davi e durante o tempo do reinado de Salomão. Eles mereciam ter a sua história de vida considerada nesse primeiro momento. Quando falo sobre isso, lembro-me de algumas pessoas, como por exemplo, Dona Agnes, presbítera. Hoje ela está com 86 anos de idade, mas eu fui pastor durante uma boa parte da sua vida, durante 11 anos da sua vida. E ela é uma senhora muito simples, mas muito querida, uma mulher de oração, muito simples. Ela aprendeu a ler para ler a Bíblia Sagrada. Quase semi-analfabeta, ela abre a Bíblia, ela lê nas reuniões de oração, ela ministra, prega, vez ou outra. E é interessante que quando eu estava, por vezes, olhando ela, ouvindo, recebendo a pregação, eu pensava assim, não é pela oratória, não é pela profundidade, mas eu estou frente a uma história de vida. Eu estou frente a uma história toda que me fala o coração e os meus ouvidos se abrem. Então, querido irmão, querida irmã, por vezes você vai estar frente a algumas histórias de vida. Respeite isso. O impulsivo não respeita. Ele quer o momento, ele quer viver o momento que lhe satisfaz. Ele também, o Roboão não reconheceu que ele precisava de começar o reinado com liderança serviçal. Veja o versículo 7, que bom conselho ele recebe daqueles homens idosos. E lhe disseram, se hoje te tornares servo desse povo, e o servires, e atendendo, falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Em outras palavras, tome a iniciativa, Roboão, de ser servo. Depois, é a contrapartida, a aliança estará formada. Eles vão te servir, mas serve você primeiro. Aliás, é o que Jesus fez. A palavra ebed no hebraico, que é o servo. No Novo Testamento, ela aparece como doulos, que também é o servo. Mas não é o servo apenas de servir, é o servo escravo. E quando Jesus diz que ele é o servo e que ele está a serviço do Pai, e quando o apóstolo Paulo também diz que nós devemos servir uns aos outros, ele está falando exatamente esta palavra. Este termo, o doulos, o escravo, aquele que serve totalmente, despretensiosamente, a ideia de servir absolutamente. E aí, em contrapartida, como resposta, o rei Roboão teria a nação em lealdade a ele. Aqui, Roboão perdeu a chance de servir no modelo de Jesus Cristo, no modelo de Paulo. Então, uma palavra aos presbíteros da igreja, aos líderes de ministério, aos gerentes de empresa, aos supervisores, a mim, pastor, uma palavra a todos nós. Nós precisamos entender o que é o espírito servo, muito mais nessa sociedade que precisa de uma igreja serva, uma igreja que estenda a mão, o líder que, ao invés de estar com o cetro, está como Jesus, com a toalha e a bacia para lavar os pés do seu semelhante. Líderes que ensinem por modelo, dizendo, vamos fazer juntos, vamos lá, eu faço junto com você, você aprende e depois você faz. Líderes e não senhores, servos e não senhores. Talvez alguns já leram aqui o livro Monge e o Executivo. Quem já leu? Esse é o livro best-seller de James Hunter, que se tornou conhecido no mundo inteiro. Ele traz um modelo bíblico de serviço de Cristo. A liderança servidora é mais eficiente. Ele defende inclusive isso. Então, num primeiro momento, você quer vencer a impulsividade? Aproxime-se de pessoas simples. Elas têm mais didática do que você imagina. Respeite os cabelos brancos,
são histórias vivas. Ouça experiências de vida, são verdadeiras faculdades de RH. Sirva, ensine servindo. Um segundo alerta: a impulsividade leva a seguir conselhos tendenciosos. Veja comigo, versículo 8, indo até o 11. A ideia do conselho dos jovens, na verdade, é retroalimentar o orgulho de Roboão. Recebeu o conselho dos anciãos, não atendeu, não ponderou. Afinal, quem sabe ele tenha pensado: velho é quadrado e não sabe nada. Ou como dizem alguns velhos, cheira formol. Aí ele segue o conselho da sua tribo, mas ele retroalimenta ambições egoístas. Porque se ele fosse aumentar os impostos, ele potencializaria o seu governo num primeiro momento, com realizações, com grandes obras, com popularidade, e aí seria temido entre as outras nações, mas às custas apenas de retroalimentar o seu orgulho. Assim age o impulsivo. Também, conselho que cristalizou convicções pessoais. Ele não cede. Veja comigo versículo 11. Assim que seu pai vos impôs jugo pesado, eu vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Ele recebe esse conselho dos jovens, e é exatamente esta palavra que ele passa para toda a nação. Versículos 13 e 14, ele fala exatamente o que ele ouviu. Cristalizou convicções pessoais. É a ideia do teimoso. O impulsivo também tem traços da teimosia. Cuidado com essas químicas, porque elas acabam por destruindo a própria pessoa, a própria vida, os próprios projetos de vida. Dizem que um homem muito teimoso estava indo de carro, quando chega numa ponte, há um aviso: a ponte está interditada, e há um aviso: cuidado, a ponte cede sob o peso do automóvel. A esposa do seu lado dizendo: para, não está vendo a placa. Ele diz: não, a ponte, nós vamos passar, temos que passar e pronto. Mas não dá, nós vamos passar. E ele, quando está com o carro em cima da ponte, a ponte cede, cai, e eles saem do meio da água, no riacho, atravessam para o outro lado da estrada, e ele diz para sua esposa: viu, eu falei que nós íamos passar, agora me segue. E vão a pé. Esse é o teimoso. Tem gente assim na vida, que cristaliza as convicções pessoais. Ele também recebe um conselho que não lhe deixa flexibilizar conclusões. Ele petrifica tudo aquilo que ele imagina e vai por esse caminho. A inflexibilidade é outro elemento do impulsivo. Flexibilizar significa que você vai ponderar, você vai medir o que é bom desse lado, o que é mais ou menos desse lado, você vai colocar em balanças, você vai pensar o futuro a partir de ponderações. Isso requer tempo, sensatez, sabedoria, mas o impulsivo não. Ele já vem com as ideias prontas e, como dizem, vai passando uma patrola, um rolo compressor sobre pessoas, ideias, situações. Assim, o reino de Israel foi dividido em 2 reinos. Os 2 se enfraqueceram até a destruição econômica. Cuidado com os conselhos desconexos, rápidos, que você tem ouvido. Coloque filtros nos ouvidos quando estiver ouvindo conselhos, porque em todos os conselhos existe algo de sabedoria, mas pode haver algo de insensatez também, como foi com Roboão. Mas também, em terceiro alerta, a impulsividade usurpa a glória de Deus. Versículos 18, indo até o 20. Então o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados. Porém todo Israel o apedrejou e morreu, mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Isto é, as 10 tribos do norte tiveram um rei, o rei Jeroboão, e se chamaram Israel. 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, tiveram um rei, Roboão, e se chamou
a partir de então, Reino Sul. Por isso que na Bíblia, no Antigo Testamento, você vai encontrar Rei de Israel ou Rei de Judá, Reino Norte ou Reino Sul, por causa justamente dessa situação de impulsividade de um homem. Só que Deus já tinha falado inúmeras vezes, inclusive para Davi, de que a unidade do reinado era símbolo da glória de Deus sobre Israel. E a glória de Deus foi usurpada, ferida com a atitude de impulsividade de um rei. O instinto humano, o instinto do homem caído, do ser humano, do pecador, da nossa natureza adâmica, é defender o nosso ego. O instinto que todos nós temos é de defesa da nossa glória, das nossas razões. O impulsivo age por instinto, mas devemos nós sim sermos como aqueles cristãos de 250 anos atrás, os puritanos, que levantavam-se pela manhã e já diziam: o que eu posso fazer hoje para a glória de Deus? Que o meu dia seja para glorificar a Deus. Era um desafio de cotidiano dos puritanos, dizendo: em que posso glorificar a Deus? Em que eu posso exaltar ou espalhar a glória de Deus? Salmo 62:10, não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Se Deus está em último lugar na nossa vida, ou em segundo lugar, tanto faz. Ele já não é o primeiro, e não damos mais a glória a Ele. Então, quando você coloca Deus em segundo lugar, é como se já tivesse colocado Deus em último lugar. Coloque em primeiro lugar para que a glória de Deus seja evidente em tudo aquilo que você faz. Palavras de João Calvino ao rei da França. Quando ele termina de escrever as Institutas, ele escreve uma palavra que alguns historiadores diziam: este homem pode correr risco de morrer agora, porque suas palavras são muito provocativas ao rei da França, em nome da glória de Deus. Ele diz o seguinte, aquele que, escrevendo ao rei, ele diz: aquele que não reina com o fim de servir a glória de Deus, esse não governa regiamente, não passando de um salteador. Além do mais, engana-se todo aquele que espera grande prosperidade em um reino que não é regido com o cetro de Deus. Ele foi corajoso demais em escrever isso para o rei. Não usurpe a glória de Deus. Não traga a sua vida profissional, financeira para a autossuficiência, sua liderança para a autoafirmação. Há crentes que são fiéis enquanto pobres e anônimos, mas quando crescem tiram Deus do foco. A impulsividade leva alguém a tirar Deus do centro, deslocar Deus do centro da sua vida. Enquanto eu estava pregando aqui, talvez você tenha pensado em áreas da sua vida em que você precisa dizer: Deus, controla isso. Eu preciso do domínio próprio, eu preciso do autocontrole, fruto do Espírito. Na década de 70, o famoso experimento dos marshmallows ficou conhecido, e eu te explico sobre isso. Funcionava da seguinte maneira: um psicólogo chamado Walter Mischel fez o seguinte experimento. Ele deixava algumas crianças numa sala, as crianças juntas, e colocava um marshmallow, um doce saboroso, na frente de cada uma das crianças. E dizia àquelas crianças: se você não comer o doce, até daqui 2 horas eu voltarei. Se você não comer, você ganha o segundo doce. Se quiser, pode comer. Se tiver muita vontade e quiser comer, coma. Mas se não comer, daqui 2 horas terá o segundo. Voltando depois de 2 horas, a maioria das crianças tinha comido o doce. Alguns não tinham, estavam aguardando o segundo doce. 30 anos depois, localizaram aquelas crianças que não comeram o doce e aguardaram o segundo. Descobriram que eram melhores sucedidos na sua profissão, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, porque desde muito cedo aprenderam a vencer a impulsividade. Deus nessa noite nos chama, nessa mensagem tão simples, a vencer a impulsividade. Você está disposto a isso? Há áreas na vida em que você está cedendo ao perigo da impulsividade? Governantes impulsivos
fazem a nação sofrer. Vendedores impulsivos estragam vendas, perdem vendas. Pastores impulsivos acabam perdendo parte do seu rebanho, do seu trabalho, da sua igreja. Mulheres impulsivas destroem seus casamentos. Homens impulsivos destroem seus relacionamentos, suas finanças. Jovens impulsivos não conseguem dar passos seguros para frente. E Deus nessa noite nos chama a entregar na sua presença nossos instintos e dentre eles as vezes em que somos impulsivos nas nossas decisões.